Olá, eu me chamo Lucas de Lacerda e eu vou estar mediando essa conversa intitulada Neoliberalismo e Arte Contemporânea. Para início de conversa, eu gostaria de propor para vocês três perguntas. Três perguntas que são um ponto de partida e que também são a problemática dessa discussão. Elas vão ser as forças motrizes, as movências, a transversal que vai atravessar toda essa nossa conversa, essa nossa discussão. A primeira questão que eu queria lançar para vocês é a seguinte: quais são os impactos do neoliberalismo no mundo da arte? Ou seja, quais são os impactos do neoliberalismo não apenas do ponto de vista político e econômico, mas também do ponto de vista estético? Como o neoliberalismo tem afetado não apenas a política e a economia, mas como o neoliberalismo tem afetado também o mundo da arte. Outra questão: quais são os impactos do neoliberalismo nos nossos modos de sentir, perceber, lembrar, imaginar e criar? Ou seja, quais são as mutações que o neoliberalismo tem provocado na nossa sensibilidade, na nossa percepção, na nossa lembrança, na nossa imaginação e na nossa criação? Como o neoliberalismo tem transformado tudo isso? Outra questão: quais são os impactos do neoliberalismo nos modos de criação do artista e de fruição da obra do espectador? Ou seja, como o neoliberalismo tem transformado profundamente os modos operantes, as metodologias, os meios de criação do artista e também os modos de recepção do ponto de vista do espectador. Essas são algumas das três perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente começar essa conversa, de entender como o neoliberalismo ele tem afetado drasticamente a arte contemporânea, mas também o nosso modo de viver. Então, antes da gente tentar responder essas questões, a gente precisa antes entender o que é o neoliberalismo. Então, eu queria começar com essa questão, o que é o neoliberalismo. Então, por conta disso, eu convido esse filósofo camaronês, Achille Mbembe, para entrar na nossa conversa, citando Mbembe. Por neoliberalismo, entende-se uma fase da história da humanidade dominada pelas indústrias do silício e pelas tecnologias digitais. O neoliberalismo é a época ao longo do qual o tempo curso se presta a ser convertido em força reprodutiva da forma dinheiro. Tendo o capital atingido seu ponto de fuga máximo, engrenou-se um movimento de escalada baseada na visão segundo a qual todos os acontecimentos e todas as situações do mundo da vida pode ser atribuído um valor de mercado. Esse movimento também se caracteriza tanto pela produção da indiferença, a paranoica codificação da vida social em normas, categorias e números, quanto por diversas operações de abstração que pretendem racionalizar o mundo a partir de lógicas empresariais. Nesse texto, que se intitula O Devir Negro do Mundo, que é a introdução do livro Crítica da Razão Negra, o Mbembe vai pensar o neoliberalismo como uma nova fase da história da humanidade, uma nova fase que é profundamente dominada pela indústria do silício e as tecnologias digitais. Ou seja, vivemos em uma época em que cada vez mais a gente está hiperconectado com smartphones, celulares, notebooks, televisão, jornal, rede social.
é uma época em que há um profundo hiperconexão com as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, o neoliberalismo é essa nova fase da humanidade em que tudo no mundo, em que tudo na vida pode ser atribuído um valor de mercado. Ou seja, tudo que existe é valorizado do ponto de vista e da perspectiva do mercado. Ou seja, ele fala que é uma nova fase da história da humanidade em que há uma racionalização de todo o mundo, há uma razão do mundo que é pautado na lógica empresarial. É quando a lógica da empresa ela se espalha por todo o universo, por todo o mundo, por toda a Terra, por todos os seres viventes. E aí, nesse texto, o Achille Mbembe, ele cita uma dupla de filósofos, que é o Pierre Dardot e o Christian Laval, que escrevem esse livro que se chama A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, e citando eles dois para contribuir com a nossa conversa, o capitalismo é indissociável da história de suas metamorfoses, de seus descarrilhamentos, das lutas que o transformam, das estratégias que o renovam. O neoliberalismo transformou profundamente o capitalismo, transformando profundamente as sociedades. Nesse sentido, o neoliberalismo não é apenas uma ideologia, um tipo de política econômica. É um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida. E aí o Christian Laval e o Pierre Dardot, eles trazem uma grande contribuição para a gente pensar o neoliberalismo, porque eles vão pensar o neoliberalismo como uma mutação. Como assim uma mutação? A mutação é esse termo da biologia que quando um ser vivo, para poder se manter vivo e continuar vivendo, ele produz uma mutação para se tornar mais forte, mais resistente e poder se ampliar e sobreviver. Essa mutação, que se chama neoliberalismo, é uma mutação do capitalismo. O capitalismo, para poder se manter de pé, para manter existindo e sobrevivendo, ele precisou passar por essa mutação, que se chama neoliberalismo, para poder se ampliar e ficar mais forte. E eles vão falar que o neoliberalismo não apenas transformou o capitalismo, não foi apenas uma mutação do capitalismo, mas foi também uma mutação das sociedades. E mais profundamente foi uma mutação das relações sociais. Porque é isso que eu estou querendo colocar. Que o neoliberalismo, ele não é apenas uma ideologia, ele não é apenas uma política econômica. O neoliberalismo é muito mais do que isso. O neoliberalismo, além de ser uma política econômica, ele é também uma maneira de viver. Ele é também uma maneira de existir, uma maneira de imaginar, de perceber, de sentir, de criar. Todas as relações sociais, elas vão ser mediadas por uma lógica neoliberal. É isso que eles estão querendo colocar, que é quando o capitalismo ele se espalha por toda a capilaridade social. Dando continuidade, a gente vive esse período em que eu chamo de uma transvaloração neoliberal. Como assim uma transvaloração neoliberal? Ou seja, é uma transmutação de valor. É uma transmutação de valor quando os valores das empresas, quando os valores do mercado, eles são transmutados, transvalorados para a nossa vida. É essa nova fase em que esses valores, que até então eram valores das empresas e do mercado, eles começam a ser incorporados aos nossos valores e se tornam nossos valores mais absolutos e mais valorados. Eu citei aqui 10 valores e eu vou comentar brevemente cada um deles. Um dos valores, a produtividade. A gente precisa ser produtivo. A gente precisa produzir muito. Quanto mais produzir, melhor. Segundo, ranqueamento. A gente precisa ser os primeiros, estar em primeiros lugares. Terceiro, velocidade. A gente precisa produzir rápido. Quarto, cronometragem.
Tempo é dinheiro, a gente não pode perder. A gente tem que produzir o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eficiência, a gente tem que ser o melhor no que a gente faz. A gente precisa ser eficiente. Sexto, visibilidade. A gente precisa ser visível o tempo inteiro. Visível na mídia, nas redes sociais. Sétimo, singularidade. A gente tem que encontrar a nossa diferença. Qual é o nosso diferencial dos outros, do mercado? O que é que a gente tem que os outros não têm? É a nossa singularidade. Oito, competitividade. A gente vive uma constante sensação de competição, em que os nossos amigos e as pessoas próximas a nós se tornam todas elas competidoras. 9, networking. A gente precisa fazer contatos. A gente precisa ampliar a nossa rede de contatos. E 10º, individualidade. Cada vez mais a gente tem se tornado seres individualistas. Todos esses valores eram valores do mercado, mas que agora e cada vez mais têm se tornado valores que estão regindo a nossa vida. Todas as relações sociais, elas estão sendo mediadas por esses valores. E quando esses valores eles são incorporados à nossa vida, isso tem produzido um sofrimento muito grande em nós. E esses afetos do mundo humano, que eu chamo de afetos do mundo humano, são afetos desse mundo como conhecemos. São esses afetos tristes, essas paixões tristes que nos despotencializam e que nos fazem de nós servis, que são a tristeza, o medo, a insegurança, a ansiedade, o cansaço, a apatia, a desatenção, o esquecimento, o saudosismo, a anestesia. Esses afetos tristes, que são afetos do mundo humano, eles são efeitos desses valores neoliberais quando são incorporados à vida. Quando ocorre essa transvaloração neoliberal, quando os valores do mercado se tornam os valores da nossa vida e a gente se torna uma empresa e a gente se torna empresário de si mesmo, todos esses afetos começam a surgir. Esses afetos, eles são expressão desse modo de vida neoliberal que a gente tem vivido. E eu aposto e eu garanto que todo mundo que está me ouvindo agora já deve ter sentido pelo menos um, ou se não, todos esses afetos. E aí eu queria destacar aqui dois desses afetos, que é o cansaço e a desatenção, que são dois desses afetos do mundo humano que eu queria conversar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho neles aqui e relacioná-los com a arte contemporânea. É importante falar que esses afetos eles surgem de um excesso de positividade. Por exemplo, a desatenção ela surge de uma hiperexcitação. Cada vez mais a gente vive uma era hiperexcitada, onde a gente é cada vez mais exposto a uma infinidade de estímulos, a um bombardeamento de sensações. A gente vive um mar de imagens, um mar de informações. A gente vive esses momentos de super excitação e que nos roubam a atenção. A nossa atenção ela é sequestrada. Ela é sequestrada por todos esses múltiplos dispositivos e telas que nos roubam e não nos permitem ter atenção à vida. Eles nos vampirizam. Então, esse momento de hiperexcitação, na verdade, que produz isso que eu estou chamando aqui de uma desatenção, na verdade não é uma desatenção. Na verdade, é uma hiperatenção, porque a gente está hiperatento a esses dispositivos, a gente está hiperatento a essas excitações que o tempo inteiro nos convocam, o tempo inteiro as notificações, as mensagens, as informações, as imagens, elas nos convocam e nos roubam a nossa atenção. Então a gente vive um momento de hiperatenção, a gente dá atenção a tudo, mas a gente acaba esquecendo de dar atenção à vida, ao tempo, ao ócio, ao descanso. O cansaço,
ele é causado justamente por uma hiperação. A gente vive cada vez mais um momento em que a gente tem que agir o tempo inteiro. A gente é convocado a estar 100% ativo a todos os momentos, a toda hora. O tempo inteiro a gente precisa estar produzindo e agindo. E isso tem produzido cada vez mais o afeto do cansaço. E aí agora eu queria discutir um pouquinho mais aprofundado a desatenção e daqui a pouco o cansaço. Sobre a desatenção, eu trouxe aqui uma citação de um evento que se chama Seminário de Estética e Crítica de Arte da USP, que teve em 2019 o título Políticas da Recepção. Vou ler a citação. Partimos do pressuposto de que há um caráter político nas distintas formas de recepção das obras de arte, das imagens e fenômenos estéticos em geral. Assim, como retomamos pensadores que, em chaves distintas, diagnosticam uma inflação e uma aceleração na circulação de imagens no mundo contemporâneo. Tal inflação do campo imagético seria responsável por violentar e ou neutralizar olhares e corpos, favorecendo uma sensibilidade e um imaginário dócil ao estágio atual do capitalismo, bem como sujeitos de sentidos atrofiados e psiquismos regressivos. Assim sendo, a inflação e a aceleração na circulação de imagens seria, paradoxalmente, responsável por uma espécie de déficit estético e miséria simbólica de consequências dramáticas na organização do tecido social e da política. Este cenário seria o pano de fundo para as chamadas disputas narrativas contemporâneas, influindo igualmente na relação com o passado através de mecanismos de memória e esquecimento. Bem, esse resumo ele tem muitas camadas e ele fala de muitas coisas. E eu queria pontuar aqui algumas. Uma delas é que ele faz esse diagnóstico do mundo contemporâneo em que a gente vive de fato uma inflação imagética. Como assim, uma inflação imagética? Nunca na história da humanidade a gente viu tanta imagem. Quantas imagens a gente vê por dia? Quantas? Hoje em dia, uma pessoa ela vê mais imagens em um único dia do que uma pessoa no período medieval viria durante toda a sua vida. A gente hoje, a gente acorda com um mar de imagens. O mundo inteiro ele está sendo o tempo inteiro sugado por imagens. E além disso, eu também queria perguntar a vocês, né, como a gente tem conseguido produzir memória quando essas imagens elas estão o tempo inteiro nos atravessando. Esse excesso de imagens ele tem produzido um déficit de atenção, um déficit de memória, porque a gente não consegue memorizar essas imagens, porque elas chegam e elas vão embora, depois vem outra e vai embora, chega outra imagem e vai embora, chega outra e vai embora, e a gente não consegue ter a experiência de sentir cada imagem e de poder produzir uma memória para elas. A gente está o tempo inteiro sendo atravessado por uma infinidade de imagens e que essa grande inflação tem provocado justamente esse déficit de atenção e também esse déficit de memória. E isso tudo tem produzido uma sensibilidade atrofiada. Por que atrofiada? Porque é uma sensibilidade que não se permite ser afetada. É uma sensibilidade que a imagem ela não produz mais aquele afeto tão grande como era, por exemplo, antigamente. E é por conta de um excesso de imagens que acaba impossibilitando a gente de ser afetado pelas imagens. A gente, na verdade, não é que a gente vive uma anestesia, ou seja, uma falta de sensação. Pelo contrário, o que está vivendo é uma hiperestesia, é um excesso de sensação. E é esse excesso de sensação, essa inflação de sensação, que tem impossibilitado uma atenção e uma memória. E aí eu trouxe um filósofo chamado Christoph Turk, que escreve esse livro chamado Hiperativos, Abaixo a Cultura do Déficit de Atenção, citando o Turk.
que a capacidade da atenção pode se perder, essa é uma experiência nova. Ele coloca que cada vez mais essa nossa capacidade de prestar atenção, ela tem corrido o risco de sumir. E isso é uma experiência nova, que a gente nunca viveu antes. A possibilidade de viver sem a atenção. Porque, na verdade, nossa atenção ela está sendo sequestrada nesse sentido. E que a gente não consegue tomar novamente a atenção para si. Ela está o tempo inteiro sendo sequestrada por diversos estímulos. E é também um fim da experiência, porque cada vez mais a gente tem dificuldade de ter uma experiência com a imagem, por conta dessa inflação. Além do Turk, eu trouxe aqui uma citação da 33ª Bienal de São Paulo, que, por sua vez, teve o projeto educativo chamado Convite à Atenção. E aí, na 33ª Bienal, citando, a proposta curatorial da 33ª Bienal enfatiza a potência da atenção à obra de arte, como contraposição ao modo disperso com que hoje nos dedicamos a inúmeras tarefas simultâneas. Ou seja, o projeto educativo da 33ª Bienal de São Paulo, que era intitulada Afinidades Afetivas, ela tinha a proposta de enfatizar a potência da obra de arte, de convocar de nós uma atenção que está em falta. É como se a obra de arte ela tivesse uma potência e essa capacidade de reintegrar a nossa atenção. E esse projeto educativo, ele propunha várias mediações entre receptor, o espectador e a obra, além de propor estratégias de mediação, eram também estratégias performáticas, eram programas performativos e que convocavam de nós uma atenção que cada vez mais tem se tornado difícil. Tem se tornado difícil porque cada vez mais a nossa mente e a nossa imaginação ela é inflada de objetos. Ela é inflada de objetos e que a gente não consegue dar atenção a todos eles e, ao mesmo tempo, a gente dá atenção a todos, a gente divide a nossa atenção e a gente perde uma capacidade que é a capacidade do tédio, que é a capacidade de uma desatenção criadora, de um tédio, de um ócio, de uma distração. Cada vez mais isso tem se tornado difícil. E aí eu trouxe uma fala do curador, Gabriel Pérez Barreiro, citando ele. O projeto educativo para a 33ª Bienal enfatiza questões relacionadas à atenção. Essa é uma escolha de duas vias. De um lado, almejar encontrar uma forma relevante de estruturar o encontro do visitante com objetos que podem estar fora de seu repertório habitual de experiências. E, por outro, funda-se na crença de que hoje nossa atenção está sendo atacada pelas várias forças de distração. E aí o Gabriel, que é o curador, ele enfatiza que a proposta do projeto educativo, que se chama Convite à Atenção, são duas. A primeira é tentar provocar uma experiência nova na relação do espectador com a obra de arte. E isso é muito importante, porque a gente vive um fim da experiência, um esgotamento da experiência. Porque por conta dessa inflação, né, dessa hiperexcitação de imagens no mundo neoliberal, a gente tem tido dificuldade de ter uma experiência estética autêntica. Então, a proposta do convite à atenção é provocar uma experiência dessa e também para tentar convocar um outro uso ativo e criador da atenção. Um uso que tenta fugir da maneira como a atenção tem sido convocada pelos dispositivos tecnológicos. E aí eu chamo a atenção que ele fala que a gente vive um momento de distração. Distração por quê? Porque a gente está o tempo inteiro sendo convocados por esses dispositivos. Mas eu queria pensar também uma distração do ponto de vista como tunga, ou seja, um rigor da distração. Uma distração que ela seja criadora e retomar uma potência do tédio, do ócio. E aí eu trago para a conversa esse trabalho que se chama Bolsa Ócio Já, do artista
Solon Ribeiro. O Solon, ele é um artista de Fortaleza, do Ceará, e nesse trabalho ele sai com a bandeira, essa bandeira verde com essa frase estampada, e nessa frase, Bolsa Ócio Já, ele convoca e ele nos faz lembrar a importância do ócio, a importância de como o ócio tem, como nunca antes teve, num mundo em que cada vez mais tem sido difícil e quase impossível do descanso e de não fazer nada. Um mundo em que cada vez mais está hiperconectado, hiperexcitado e fazendo muitas coisas, o ócio ele é uma prática de resistência. E como o ócio, né, é aquele velho clichê que é importantíssimo, como o ócio ele é importante para a criação, como que o ócio ele convoca de nós uma memória não utilitária, porque na nossa vida prática o mundo nos convoca uma memória que é utilitária. E o ócio, ele nos convoca uma memória que não é utilitária, uma memória que ela é inventiva, criadora. E agora, passando ao afeto do cansaço, para a gente finalizar essa conversa, eu queria trazer um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. E o Byung-Chul Han, ele vai discutir bastante o cansaço no seu livro que se chama Sociedade do Cansaço. E eu vou citar um trechinho dele. Byung-Chul Han fala o seguinte, citando Byung-Chul Han: a sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asílios, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias de fitness, prédios de escritório, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não são chamados mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmo. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares que delimitavam os espaços entre o normal e o anormal se tornam arcaicos. A analítica do poder de Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizam com a mudança da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Também aquele conceito de sociedade do controle não dá mais conta de explicar aquela mudança. Ela contém sempre ainda muita negatividade. E aí o Byung-Chul Han, ele fala que a gente não vive mais uma sociedade disciplinar, a do Foucault, nem uma sociedade de controle, a do Deleuze. Ele fala que a gente vive uma outra sociedade que ele chama de sociedade de desempenho. Uma sociedade que nos convoca o tempo inteiro produtividade, eficiência, velocidade e cronometragem. Ele fala que antes, que a gente era sujeito de obediência, a gente se torna agora sujeitos de desempenho, sujeitos de produção. E ele vai falar o seguinte, ele fala que a gente se torna empresário de si mesmo, que é uma noção que já estava no Foucault. A gente se torna empresário de si. A gente se torna patrão e empregado ao mesmo tempo. Ou seja, essa divisão clara entre empregador e fornecedor, entre empregado e patrão, senhor e escravo, todas essas relações, elas são completamente diluídas. Elas são completamente diluídas porque a gente se torna patrão e, ao mesmo tempo, servo de nós mesmos. A relação entre liberdade e coerção, ela está tão implicada, ela está numa zona tão difusa em que a gente não mais consegue diferenciar uma coisa da outra. E aí o Byung-Chul Han, ele fala que a sociedade do Foucault, que era de disciplinar que Foucault falava, e do Deleuze de controle, elas tinham muita negatividade. O que é essa negatividade? A negatividade é a imposição, a negação, é o dizer contra. É uma sociedade que fala o que você deve fazer. É uma sociedade que nega, que controla. Ele fala que a sociedade de hoje é uma sociedade positiva, que ela prega por faça você mesmo, você pode, você consegue, vá lá. É uma sociedade positiva. E aí ele fala que essa sociedade do desempenho, que é uma sociedade ativa, né? E a sociedade ativa, ela gera um cansaço e um esgotamento excessivos.
Esses estados psíquicos são caracterizados de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade. O excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Ou seja, ele fala que a gente vive um mundo de excesso de positividade, ou seja, um excesso de ação, hiperação, e esse excesso de ação tem provocado cansaços, esgotamentos e o que ele chama de infarto da alma. E aí, por conta disso, eu queria trazer uma artista que se chama Brigida Campbell, que ela é do coletivo Poro. Ela faz um trabalho que se chama Perca Tempo, de 2010, e nesse trabalho que se chama Perca Tempo, a artista ela coloca essa faixa que tem escrito Perca Tempo na faixa de pedestre. Isso é interessante, né? Uma faixa sobre a faixa de pedestre. Outra coisa que é interessante é que ela coloca essa convocação a você perder tempo, e que, na verdade, não é perder tempo, mas é se encontrar com o tempo. A gente não está perdendo tempo, a gente está se encontrando com o tempo. Na verdade, o tempo nos é tomado, e eu acho que perder tempo é você conseguir se conectar novamente com ele. Ela faz esse convite ao tempo justamente numa avenida, ou seja, em um espaço onde as pessoas querem passar, onde as pessoas querem ir embora. É um espaço de alta velocidade. É um espaço onde as pessoas, quando elas estão no trânsito e tem um sinal vermelho, e quando elas são obrigadas a ficar paradas, elas são obrigadas a se encontrar consigo mesmas, elas são obrigadas a experimentar o ócio e o descanso, elas ficam estressadas. Ou seja, é um mundo em que o ócio, um momento de solidão, um momento de ficar parado, é logo convertido em estresse. E logo, né, esse silêncio se torna estressante. O silêncio se torna estressante, ao ponto que a reação é as buzinas. Quando há um sinal vermelho e as pessoas são convocadas ao corpo a ficar parado, em estado de espera, elas reagem buzinando, criando uma alta paisagem sonora daquele som que quer cortar esse silêncio, abafar esse silêncio. E no meio dessa estrada, no meio dessa rua, a artista ela convoca perca tempo. Perca tempo. Isso é muito interessante, né? Que ela não é um local qualquer. Ela escolhe justamente a rua, que é esse paradoxo da velocidade, né? Essa dromopolítica, esse mundo de velocidade onde as pessoas simplesmente vão. Elas simplesmente atravessam e vão embora. E aí, nesse manifesto do Poro, que é esse coletivo de Minas Gerais, Belo Horizonte, nesse manifesto por uma cidade lúdica e coletiva, por uma arte pública, crítica e poética, citando o Poro. O mundo de hoje parece se sustentar da ideia de que a velocidade é uma necessidade e a pressa uma qualidade. Vivemos em uma sociedade que exalta a instantaneidade em todos os processos, na transmissão de informações e na obtenção de resultados em vários meios e sentidos. As cidades reproduzem muitas vezes esse ideário dominante da velocidade, e isso transparece no espaço público como limitação da experiência do tempo. As cidades, em geral, não possuem espaço para o ócio, a contemplação ou a perda ou para a perda de tempo. Os espaços urbanos são quase sempre lugares de pressa, onde o tempo precisa ser otimizado. O tempo é o nosso bem mais precioso. Não seremos livres enquanto não o controlarmos. Parece que vivemos em um futuro constante, sem passado e sem presente. A pressa gera uma epidemia de ansiedade. E aí o Poro, nesse manifesto, ele nos chama a atenção para que esse mundo que a gente tem vivido, que é um mundo de alta velocidade, né, esse mundo dromopolítico, é um mundo que tem provocado déficit de atenção, cansaço e ansiedade. E que o espaço público ele tem se tornado simplesmente um espaço de passagem. O espaço público não é mais um espaço para ser ocupado, para ser habitado, para ser um espaço de encontro. O espaço público se torna simplesmente um local onde eu passo para ir ao meu destino. É um local onde eu preciso passar rápido e chegar ao meu ponto de chegada. E aí,
ainda no espaço público, e ainda sobre esse trabalho da Brigida Campbell, que é o Perca Tempo, ela coloca essa mesinha, né, nas praças, isso que eu acho interessante. Ela ocupa o espaço público, ela ocupa esse espaço onde as pessoas estão apenas passando, e passando rápido, e andando ligeiro, e ela coloca essa mesinha onde ela distribui esses botões e essas cartelas com o nome Perca Tempo. Então, quando a pessoa está passando, ela entrega para elas essas cartilhas com 10 maneiras incríveis de perder tempo, como, por exemplo, acompanhar o caminho das formigas, escutar música, desenhar uma laranja, fazer piquenique, caminhar pela cidade, passar horas com os amigos, observar como a luz muda durante o dia, fazer aviões ou barcos de papel, folhear livros de imagens, tomar sol. A Brígida, ela nos propõe 10 maneiras incríveis de perder tempo, que são, na verdade, 10 proposições poéticas, 10 proposições performáticas em que cada um de nós pode realizá-la. São maneiras de perder tempo, mas também são maneiras de se encontrar com o tempo e de talvez convocar em nós uma outra atenção, uma outra sensibilidade, uma outra percepção do tempo, da realidade, do espaço. E ela coloca uma nota de esclarecimento: o tempo não é dinheiro. Guarde esse papel para ler sempre que necessário. Né? Ela propõe essas 10 maneiras incríveis de perder tempo. Além dessas maneiras, ela propõe mais 10 maneiras incríveis de perder tempo, como ouvir uma história, procurar desenhos em nuvens, fazer listas de coisas improváveis, tomar chuva, reler livros, dormir de tarde, ficar cozinhando durante horas, observar o movimento das folhas nas árvores, escrever cartas e mandar pelo correio, passear por feiras de rua escolhendo frutas. Informação importante: perder tempo não é jogar o tempo fora. Como eu falei, perder tempo é se encontrar com o tempo. Então, acho que fica esse convite, né, a cada um que está me ouvindo agora, a propor e aceitar uma dessas proposições performativas. São 20 no total. E a gente pode criar outras, né? A gente pode criar nossas próprias maneiras de perder nosso tempo e de se recuperar nosso tempo. E aí, eu queria concluir chamando a atenção como a arte, como eu mostrei alguns trabalhos aqui, como a 33ª Bienal de Arte São Paulo, o trabalho Bolsa Ócio já do Solon, o trabalho Perca Tempo da Brigida Campbell, e como outros trabalhos artísticos, eles convocam uma potência de imaginação e de fabulação de novos mundos possíveis. Novos mundos possíveis que não esse mundo como conhecemos, que convoca a gente a tentar imaginar, viver, experimentar e sentir cheiros de mundos que estão nascendo, mundos que estão germinando. Esses trabalhos que eu chamo de arte alienígena, porque são artes que estão justamente nos limites desse mundo como conhecemos, e são artes que estão dando indícios ou nos convidando, nos convocando a experimentar outros mundos, outras possibilidades de viver este mundo, outras possibilidades da gente se relacionar com o tempo, com o espaço, com o trabalho e com as relações sociais. E essa arte alienígena, ela tem a potência de produzir em nós afetos que eu chamo afetos da terra alienígena, que são afetos alegres. Esses afetos desses novos mundos possíveis que são instaurados pelas artes. E aqui eu cito alguns desses afetos, né? Esses afetos alegres, como a coragem, a alegria, a solidão, o silêncio, a desistência, o desinvestimento e a potência do não. A potência de dizer não. Eu não quero. Preferiria não. Então, a arte contemporânea, ela muito tem nos convocado a gente habitar essa afetividade. Uma afetividade da coragem, uma afetividade que nos convoca a ter coragem, uma afetividade que nos alegra, que ora nos convoca a habitar uma solidão e um silêncio que é quase impossível hoje, a desistir dessa maneira que a gente quer viver, desinvestir esse desejo e dizer não para certas coisas. Eu acho que a arte contemporânea, em muitas obras e muitos artistas contemporâneos, tem cada vez mais convocado essa afetividade, essa terra alienígena, uma terra que é uma terra de um outro mundo, e ela nos leva
a pisar a pisar esse chão dessa terra alienígena. Bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha ficado entendível. E quem tiver dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Aqui são algumas das referências bibliográficas que eu trabalhei com vocês. E quem quiser seguir conversando, pode entrar em contato comigo. Eu disponibilizo com vocês o meu e-mail, lucasdelacerda3@gmail.com, meu Instagram, @lucasdelacerda, o Facebook também é Lucas de Lacerda, e o Lattes. A gente segue conversando. Quem tiver dúvida, quiser trocar uma ideia, pedir uma referência, a gente segue em diálogo, tá? Muito obrigado e a gente se encontra por aí.